bem, na nossa época de estudante, eu acho que até que um pouco diferente de hoje, a gente lia muito, né? Esses escritores, né, tipo Machado de Assis, Fernando Pessoa, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, entre tantos outros aí. Agora, assim, o que mais, se você me pergunta, o que é que pode ter influenciado esse meu gosto, principalmente pela questão da cultura popular mesmo, sabe? Eu sempre fui fã de Patativa do Assaré. Patativa do Assaré e de Luiz Gonzaga. Eu acho que quem melhor representou o nosso Nordeste, a nossa cultura nordestina, foram esses dois. Um compondo e o outro cantando, né? E também Luiz Gonzaga escrevia, claro. Zé Dantas, com tantos outros, né? Então eu sempre tive esse gosto e essa facilidade de me comunicar com essa linguagem desses personagens aí que eu estou falando. Aí vem para os poetas populares, que eu sou fã, é o que eu acho assim que mais me fascina, tipo Pinto do Monteiro. Eu estou falando já dos cordelistas, dos repentistas, dos cantadores, do Cega Aderaldo, que foi um grande na sua época, né? Já mais recente, João Paraibano, que eu sou assim, um fã do João Paraibano, é um cara que me representa, que canta assim, o Nordeste com uma facilidade, com um conhecimento de causa muito grande. E eu acho que a minha maior fonte de inspiração é o sertão mesmo, né? O sertão, esse sertão que a gente está olhando para ele, que é através disso aqui que muitas vezes te desperta a escrever alguma coisa. E assim eu fui me aprimorando e procurando falar desse sertão, né? Pegando esse gancho desses outros grandes poetas que eu citei, né? Eu tenho eles como referência, tá certo? E já tive a oportunidade de homenagear, né, da minha forma, do meu jeito de escrever, de homenagear alguns deles, a exemplo de Patativa, Gonzagão, próprio Nelson Gonçalves, que também é outra, que tem músicas homenageando, né, Nelson Gonçalves, e assim por diante. Venho procurando me aprimorar, mas sempre com essa pegada, não ter uma poesia fictícia. A minha poesia, o pouco que eu escrevo, é calcado, é baseado na realidade. É nisso que nós estamos vendo aqui, esse pé de jurema, essa flor, você está entendendo? É o cotidiano, tá certo? Então o que me motiva é o cotidiano. Eu gosto de falar do cotidiano, das coisas que nós temos vivência, que nós crescemos vendo e observando, a natureza em especial. Você citou um dos projetos que é a Web Rádio. Sim. Fale um pouco sobre ela, de maneira detalhada se possível, mas você também tem outros projetos que não são apenas literários. Sim. Você podia falar desses projetos um pouco para nós? Sim, a questão da rádio, da Web Rádio, eu vi assim a necessidade de divulgar as coisas boas que existem em Crateús, porque nós temos tanta coisa boa, nós temos tantos artistas, nós temos tanta cultura, tanta beleza para ser mostrada, e às vezes a gente não vê isso ser divulgado. Então eu criei esse espaço, a Caratis Web Rádio, que era para, através dela, eu conversar com as pessoas, eu fazer entrevista com as pessoas, eu mostrar o lado bom daquelas pessoas, o lado criativo, o lado intelectual, sabe? O lado simples, em primeiro lugar, das pessoas, certo? Desde aquele cidadão que está ali recolhendo o nosso lixo, ao grande intelectual, ao grande profissional. Aliás, não digo grande porque todos para mim são grandes profissionais, desde aquele que está recolhendo o nosso lixo como um grande médico, todos têm a sua função, isso é natural, na verdade. Mas em especial aquele homem simples
que você mostra um pouco a tua história de vida, a tua trajetória, a tua luta, a tua batalha para chegar onde ele chegou. E só em você ver a alegria, a felicidade daquela pessoa, sabe? Quando consegue externalizar aquilo, é maravilhoso. Aqui eu já fiz entrevista com pessoas que às vezes até relutavam assim no início de fazer, de dar aquele depoimento, porque achavam que já estavam fora do circuito. Ninguém quer saber mais do que eu sou, nem o que eu fui, nem o que eu fiz. E aí a gente conversa com aquela pessoa e quando é depois ela vê a reação das pessoas que assistem, que assistem ou que escutam, que leem nas redes sociais. Aí quando ela vê aquela reação, ela percebe que ela ainda está viva, está ativa e tem muito a contribuir com a sociedade. Eu tenho vários exemplos, tá, de pessoas que eu entrevistei. Então a Caratizo Web Rádio tem esse papel fundamental, mas não só de conversar com as pessoas, de mostrar os meios de produção que nós temos, arcaicos ou avançados, mas que são nossos, né? Criei uma época um projeto aqui com Caratizo Rural, que era para mostrar como é feito a nossa cultura, como ela é desenvolvida, tá certo? E paralelamente ao que se vê nos grandes centros, mas a nossa é feita daquele jeito, simples, mas que é nossa. Então também uma das vertentes assim do trabalho do Caratizo Rural, certo? Aí você me perguntou sobre outros projetos. Por exemplo, o Senhor Sertão. Sim. É outro projeto que está vinculado à literatura, mas Sim. diverge da publicação, né? Muito bem. Olha, o Senhor Sertão, que teve a primeira edição agora, dia 22 de março, é um projeto que inspirado no Senhor Brasil, do Rolando Boldrin. Falando até na pergunta, na fala inicial, na fala anterior, das inspirações para fazer esse trabalho, para fazer esse projeto. O Rolando Boldrin, sem dúvida, foi uma das pessoas assim que me incentivou muito, certo? Quando me incentivou, o que ele faz me estimulou muito a fazer. E aí criamos aqui um espetáculo, o Senhor Sertão. O Senhor Sertão é nos moldes do Senhor Brasil, tá certo? Um programa que resgata o fino, digamos assim, da cultura popular, os artistas, os poetas populares. E é um programa de contação de causas, de recitação de poesias acompanhada com violão, tá certo? E com a participação de outros músicos. A primeira edição foi, posso dizer que foi assim, maravilhosa, a repercussão foi muito boa. E esse projeto nós daremos sequência, com certeza, este ano. Estamos aguardando aí os incentivos governamentais, através das leis, né, de incentivo à cultura, para que a gente possa colocar esse projeto e que possa atender a mais pessoas, que possa visitar o município mesmo, desde ao grande centro aqui da nossa cidade de Crateús, mas lá na escola do interior, que a gente possa mostrar essa cultura popular, essa poesia que é nossa, assim, e mostrar o que nós fazemos aqui em Crateús. Edmilson, dentro dessa produção toda que tu tem 2 ou 3 poemas de tua preferência que tu podia recitar pra gente aí de momento? Olha, eu tenho algumas poesias que, grande parte das minhas poesias foram musicadas, certo? Elas estão aqui nesse CD e eu tenho algumas coisas que eu gosto aqui. Aliás, eu gosto de tudo que eu fiz, senão eu não teria colocado aqui. Mas, para te responder agora assim de bate pronto, Lamento da Natureza é uma poesia que eu gosto muito, certo? O Tempo também. Diz que a vida do poeta perderia o sentido se a natureza não mais fosse enxergada, se a lua de madrugada não pudesse inspirar, se o canto do pássaro não fosse traduzido, que triste seria a vida sem ter tempo para sonhar. Imagine vocês a decepção sofrida por uma rosa que lá no campo ainda é flor, sem saber se algum autor em seu nome vai falar, se vai sentir o seu perfume em forma de poesia ou num momento de alegria
a alguém presentear. Que triste seria a vida sem ter tempo para amar. O mar de águas claras nas manhãs de verão, futebol na areia, lagosta, camarão, caminhadas ao luar, muqueca de arraia. Que triste seria a vida sem ter tempo de ir à praia. O banco da praça, fiel confidente das juras de amor, das promessas, mentiras, verdades, juramentos, palavras soltas ao luar. Que triste seria a vida sem ter tempo. Mas eu, na realidade, eu sou sertanejo oxente. Sou da terra quente, mas sou da paz. Vou até cortar um pouquinho aqui. Eu sou de Crateús e digo isso com muita alegria. Eu sou da terra quente, que a ferventa a poesia. A minha terra, a nossa terra, é banhada pelo rio Poti e ligada ao Piauí pelos trilhos da ferrovia. Sou sertanejo oxente, sou da terra quente, mas sou da paz, onde o sol brilha o ano inteiro, balançando o juazeiro, no vento que vem e que vai. Nossa terra não garoa e também não tem geada. O forró é a toada, com tempero de baião. Uma terra boa, abençoada, produtiva, onde canta o Patativa, o Bem-te-vi e o Azulão. O paletó de linho branco tá difícil de fazer, pois a peste do bicudo não deixa o algodão crescer. Mas a natureza entra em cena, resolve logo o problema e faz a vida florescer. Se falta chuva, o açude vai secar, mas a fonte do saber jamais irá faltar, pois está sempre cheio o coração do nordestino de amor, de carinho e de cultura popular. Joga mais um. Só foram dois. Foram três, foram dois já. Sim, foram dois poemas. Quando eu falei que das minhas maiores inspirações assim foi Patativa e Gonzagão, eu sempre gosto até de contar essa história. Eu estava lá no meu pé de serra, nas queimadas, irrigando lá uma plantação, aquelas pessoas jogando água da planta e um galo campina, um cabeça vermelho, né, passando por baixo da água. E aquilo me chamou a atenção e ali eu pensei a falta que estava fazendo Patativa e Gonzagão. Porque considero eles como que eles que melhor cantaram o Nordeste, né? O sertão, a natureza de uma forma geral. E ali eu comecei a mentalizar uma poesia para homenagear essas duas personalidades. Quando eu penso em Patativa, eu lembro do Gonzagão e da falta que estão fazendo ao povo do meu sertão. Tem saudade da natureza que sempre foi canção, cantada em prosa e versos por Luiz, rei do Baião. Meu sertão está esquecido, nunca mais ninguém cantou, depois que Patativa bateu asas e voou. Assum preto, sabiá, boi zebu e gavião, vaca preta, boi fubá, pá de inciso e lampião. Quando ronca o trovão, na chapada enche o pote. O triângulo e o pandeiro ficam esperando o mote do zabumba e da sanfona, que no Nordeste é tradição. Ai, que saudade eu tenho de Patativa e Gonzagão.